Olá, pessoal. Que bom juntos em mais esse encontro da Jornada pela Vida. Na verdade, é o primeiro encontro de Jornada pela Vida, né? É o segundo ano desse ano amarelo, Jornada pela Vida do GRESG, com vocês. E agora o primeiro encontro. E vamos receber o Jack, mas antes da gente começar, a gente vai fazer um preparo muito especial com Mariane, que é trabalhadora da casa, palestrante. Mariane, você pode fazer o preparo para a gente? Claro, posso sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje o nosso preparo, né, antes desse encontro tão importante desse setembro amarelo, desse ano amarelo que a gente sempre comenta aqui no GRESG, que vai falar um pouquinho para a gente da valorização da vida, hoje a gente vai fazer um preparo muito relacionado a isso, mas um preparo um pouquinho diferente. Por que um preparo diferente? Porque hoje a gente vai trazer um relato real que foi divulgado no Instagram, que eu particularmente recomendo a todos conhecerem, seguirem, que é o Razões para Acreditar. É uma página do Instagram que sempre divulga um conteúdo muito legal, que faz a gente pensar sobre as coisas boas também que acontecem no mundo, sobre bons exemplos, boas mensagens. E eu acho que dentro disso, assim, é uma página que agrega muito e que traz esse relato que é muito emocionante e que fala justamente do acolhimento a alguém que precisa de ajuda, que tá sofrendo ou que já passou por alguma fase difícil nessa vida. E aí, eu vou trazer o relato aqui, eu tô olhando aqui para baixo, tá, pessoal? Porque eu tô lendo aqui a divulgação da página, e é o relato do Tiago, que fala o seguinte pra gente. Ontem eu tive um dia difícil, porque achei uma foto que tinha tirado dias depois da minha última tentativa de suicídio, em razão da depressão. Minha irmã de 12 anos fez essa cartinha e deixou por baixo da porta da minha casa. Cheguei agora do trabalho e encontrei. Estou em prantos. E aí eu vou ler para vocês a cartinha dessa menina de 12 anos que dá uma aula de acolhimento para todos nós. Ela fala o seguinte: te amo. Irmão, eu só queria te agradecer por cada vez que você não desistiu. Por cada vez que, mesmo você querendo desistir de tudo, você se lembrou o quanto você é forte. Obrigada de verdade por você não ter desistido. Eu sei que foram momentos difíceis, mas eu tinha certeza que você era forte o suficiente para aguentar tudo e que você iria sair daquilo. Você, por onde passa, deixa toda uma história, porque você traz com você felicidade, amor e paz. Te peço desculpas por não ter conseguido fazer mais por você naqueles momentos, enfim. Mas eu só queria te dizer que te amo muito e que você é muito importante. Não desiste nunca, por favor. Te amo, você é especial. E nessa história real, gente, fala pra gente sobre o amor, sobre o acolhimento, sobre você estar disposto a estar ali do lado, porque nem sempre a gente precisa ter as melhores palavras ou precisa ter a resposta certa. Às vezes de dizer eu te amo, eu confio em você, obrigada por você estar lutando, tem um significado muito maior do que a gente pode imaginar. Então, é um exemplo do quanto a gente está disposto a ser abraço, a ser amor, pode fazer uma diferença tão grande na vida de alguém. E para fechar esse preparo e não me prolongar muito para a gente dar início a essa palestra que vai ser maravilhosa do Jack, com certeza, eu queria trazer uma frase de Carl Jung. Ele é um psiquiatra e psicanalista suíço que, enfim, é muito importante na história da psicanálise e que fala uma frase até bastante conhecida que diz o seguinte para gente: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e, principalmente, ter acolhimento para oferecer a todos aqueles com que a gente possa ter contato ao longo da nossa caminhada. É isso, pessoal. Eu vou chamar o Ricardo aqui para fazer a nossa prece inicial e dar início a esse encontro tão importante do nosso Jornada pela Vida. Muito obrigada. Ricardo, você pode fazer a nossa prece? Claro, com certeza. Vamos então fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, para que Ele possa nos amparar, para que Ele possa nos sustentar na tarde de hoje, para que possamos ouvir as palavras, os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso querido irmão
Jack Darcy, que gentilmente está aqui conosco nessa tarde de sábado, para refletirmos um pouco sobre esse tema tão importante, tão sensível, relacionado à preservação da vida, relacionado ao suicídio, ao autoextermínio, que possamos prestar atenção em cada palavra que será dita pelo nosso irmão, que o nosso irmão, sem dúvida alguma, seja incluído, amparado e sustentado pelos bons amigos espirituais, pelo seu querido mentor. Que assim seja, graças a Deus. Jack Darcy. De novo sem som, olha. Graças a Deus. Gente, antes da gente começar, só para avisar, o pessoal já está acostumado, mas tem pessoas novas, então as perguntas ou alguns comentários podem ser feitos no chat normalmente. A gente também disponibiliza, a Gilmara vai colocar daqui a pouco, o número do nosso WhatsApp, porque tem pessoas que preferem não se identificar. Então, toda pergunta que é feita pelo WhatsApp, ela não é identificado o nome da pessoa que está fazendo a pergunta, viu? Então, sintam-se à vontade para participar aqui com o Jack dessa palestra. Bem, o Jack é palestrante espírita de Brasília, um trabalhador incansável da Seara do Bem, que apresenta diariamente, ele está no Instagram com umas reflexões matinais que fazem muito bem a gente. Eu, particularmente, tento estar sempre ouvindo todas. Também trabalho aí quase toda noite na Seara de Jesus. Então, Jack, muito, muito obrigada. E está com você. Só uma observação. E ele adora mousse de chocolate. Isso é um detalhe muito importante. Sim, já está anotado aqui. Quem sabe ele vem ao Rio. Com certeza. Queridos, muito boa tarde a todos. Eu agradeço a vocês, meus irmãos, pela oportunidade de trabalho com Cristo, e eu peço nesse momento o amparo de nosso irmão maior, visto que, como eu sempre digo, eu de mim mesmo muito pouco tenho a oferecer. Falar sobre suicídio é algo sempre muito delicado. E eu vou, antes de nós iniciarmos, eu vou explicar a todos qual é a minha experiência dentro do Espiritismo em relação aos nossos irmãos suicidas. Até antes da pandemia, eu trabalhava em uma das maiores casas espíritas do planeta. E essa casa espírita, ela era tão grande que ela possuía, antes da pandemia, 200 reuniões mediúnicas por semana. 200 reuniões mediúnicas por semana. E há muitos anos atrás, foi criado um grupo mediúnico específico para atendimento aos nossos irmãos suicidas. Então, dentro desses 200 grupos mediúnicos, um foi criado especificamente para atender os nossos irmãos suicidas, e eu era o dirigente desse grupo. Então, quando nós nos colocamos aqui, não nos colocamos somente com a base doutrinária dos livros, mas igualmente com a vivência semanal durante muitos anos, estando frente a um grupo em que nós recebíamos os nossos irmãos que haviam cometido esse lamentável equívoco na própria existência. Nós precisamos entender, antes de mais nada, que ninguém quer tirar a própria existência. Ninguém quer se matar. O que a pessoa quer é deixar de sentir aquela dor. Então, é como eu costumo dizer, se nós tivéssemos a capacidade de chegar para uma pessoa, tocar no ombro dela e falar, pronto, eu tirei a sua dor, essa pessoa, ela quer viver. Então, na verdade, ninguém quer tirar a própria vida, somente que as pessoas elas não suportam a viver com aquela dor, com aquele sofrimento que elas vivem, e elas, em um movimento de
envolvendo várias questões, desde questões obsessivas a questões de perda de consciência momentânea, entre outras, ela acaba, então, tirando a própria existência. O mal do século XX foi tido como a depressão. O mal do século XXI, segundo alguns estudiosos, será o século da depressão, outros nos dizem que será o século da ansiedade. Independente do que seja, nós estamos vendo aí uma doença do sistema nervoso central. Então, o que nós vemos é o nosso cérebro, ele, por algum motivo, ele não dá conta de viver a vida que ele está vivendo, e aí, então, adentra o processo da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade e outras tantas questões relativas ao sistema nervoso central. Nós vimos, curiosamente, na quinta-feira da semana passada, fizemos uma live no nosso Instagram sobre a depressão, e antes de ontem, na quinta-feira que passou, fizemos a segunda parte da live sobre depressão. E Joana de Ângeles, ela é muito clara ao nos afirmar que a depressão, a pessoa, muitas vezes ela já nasce com a propensão à depressão, muitas vezes até por questões hereditárias, herdadas dos próprios familiares, mas que, no entanto, Joana de Ângeles nos informa, nos afirma que se a pessoa ela nasceu já com aquela propensão, é que algo existe dentro dela a ser resgatado de um passado. Nós vamos ver, então, que, na verdade, a pessoa que ela tira a própria vida, hoje, no contexto do século XXI, na maioria esmagadora das vezes, é uma pessoa que ela encontra-se com a mente adoecida. Antes de nós começarmos a falar um pouco sobre isso, eu gostaria sempre, eu faço nas minhas lives sobre suicídio. O ano passado eu fiz uma live de 3 horas sobre suicídio. Eu trouxe esse livro, creio seja de conhecimento de todos. O livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. É um livro extremamente conhecido dentro dos estudiosos da doutrina espírita, e eu sempre costumo dizer que é um grande equívoco de nossos irmãos espíritas lerem este livro e tomarem como base que hoje em dia, setembro do ano de 2021, o que nós lemos neste livro, ele permanece da mesma forma. E é um grande equívoco. Por que é um grande equívoco? Porque o livro ele nos narra um acontecimento que ocorreu em 1890. Um fato que ocorreu há 130 anos atrás. Então, nós precisamos entender que se o nosso plano terreno, frágil e falível, como está lá na resposta da questão 278 de O Livro dos Espíritos, que nós somos um frágil reflexo do mundo espiritual. Se nós evoluímos e progredimos, é um grande equívoco o nosso irmão espírita ele ler este livro e acreditar que hoje em dia seja desta forma. E eu digo isso por um simples motivo. Eu trabalho no Vale. Ao longo dos anos, trabalhando com uma equipe espiritual, o nosso mentor era alguém que esteve com o próprio Cristo a caminho de Emaús, e durante muitos anos estivemos com ele nos trabalhos de resgate. Então, o que nós fazemos aqui, a despeito de nós não termos uma literatura a esse respeito, nós estamos aqui colocando que o famoso Vale dos Suicidas, retratado com letras tão vivas por nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, hoje em dia ele não se encontra da mesma forma. Assim como quando nós lemos o livro Nosso Lar, é um equívoco imenso acreditar que um livro que foi escrito em meados da década de 50 do século passado, hoje seja a mesma coisa.
Seria a mesma coisa que dizer que o Rio de Janeiro, hoje de 2020, é igual ao Rio de 1950, ou o Rio de Janeiro de 1890. Então, precisamos entender que tudo evolui. E ainda mais se tratando em um movimento de transição planetária, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, como o movimento atual em que nós estamos vivendo. Precisamos entender que para que o mundo de regeneração surja, não todo o planeta, não somente a nível espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, mas igualmente a nível de saneamento, precisamos entender que o planeta Terra está passando por um saneamento. E isto nós precisamos entender isso, que isso inclui uma série de ressignificações e transformações no próprio umbral em si, onde o famoso Vale dos Suicidas é dito que está localizado. Por um simples motivo, não haverá mais necessidade destes locais de sombra espessa, trevas densas existirem, pois estamos em movimento de transição planetária. O próprio conceito de mundo de regeneração, nós sabemos, como está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 19, o próprio Santo Agostinho nos diz que o mundo de regeneração é o mundo em que o mal ainda existe, mas não da forma como nós o conhecemos. Então, existem ainda as provas, mas não a dor e sofrimento como nós vemos hoje de uma forma tão patente na nossa existência. Nós vamos ver, então, que a pessoa que ela atenta contra a própria vida, ela se encontra adoecida. O suicídio na história da humanidade, as pessoas cometiam suicídio por variados motivos. Mas a questão da honra, ela sempre foi muito levada em conta durante todo o movimento primitivo e de mundo de provas e expiações que nós nos encontramos. O ser humano, ele sempre, na verdade, ele sempre encarou a questão da honra com um peso desmedido, a ponto de, muitas vezes, tirar a própria vida para salvaguardar a honra. Então, nós vemos que hoje, esse movimento, se existe, é mínimo. Mas sim, o que nós vemos são seres humanos adoecidos. Queridos, o mundo precisa mais de Jesus. As pessoas estão se perdendo, porque, na verdade, o que ocorre é que o mundo, o dia, ele permanece tendo 24 horas de duração. Mas o nosso dia de hoje não é o mesmo dia que as pessoas costumavam viver na década de 1980, 1990, no ano 2000. Então, nós precisamos entender que se no século passado, já no final do século, houve uma grande crise de depressão, agora, nesse início de século, a questão ela se torna, na verdade, mais grave. Porque nós somos chamados, estamos sendo chamados por todos os meios eletrônicos a manter o nosso cérebro funcionando a 120 quilômetros por hora, quando deveríamos andar a 60. Então, permanecemos os mesmos seres humanos, com as mesmas 24 horas do dia. Só que agora o que ocorre? Nós temos 300 canais de TV para procurar. Nós temos as mídias sociais como o Instagram e o Facebook, que aquilo é infinito. Você pode passar 24 horas por dia ali e aquilo não acaba. Somos chamados a cada 30 segundos pelo WhatsApp, mas não somente mais no horário de trabalho. Vemos chefes, por exemplo, dando funções para funcionários fora do horário de trabalho, exatamente devido ao movimento de home office que estamos vivendo. Então, estamos vendo que as pessoas elas estão acelerando demais o movimento da sua vida e elas são chamadas a sempre dar 100% de si e mostrar para as mídias sociais algo que muitas vezes elas não são. Nós vamos ver a própria Joana de Ângeles nos dizendo isso, esse chamamento à felicidade eterna e constante, o que é falso para o ego humano, porque precisamos entender que nós podemos ter paz,
Mas a felicidade e a alegria são momentos de felicidade, momentos de alegria. Só que nós, ingenuamente, somos deixados levar pelas ilusões da mídia, em que vemos sempre os momentos ditos, entre aspas, felizes das pessoas, em que se mostram como elas estão alegres, felizes, como elas são ricas, bonitas, poderosas e como elas são as pessoas mais perfeitas do mundo. E muitas vezes nós nos sentimos, então, depressivos por não conseguirmos corresponder àquilo que nós olhamos que às vezes o nosso melhor amigo ou a nossa melhor amiga vive. Somos chamados assim, então, a todo momento, para que o cérebro ele permaneça em constante funcionamento a uma velocidade muito grande, que o cérebro ele não tem condições. Então, nós vamos ver que o dia continua com 24 horas, mas temos muito mais coisas a fazer do que a geração da década de 80 e de 90. E acaba que nós não conseguimos mais vivenciar esse movimento. O que ocorre? Há uma hiperestimulação do nosso cérebro. Tudo que é hiperestimulado, ele vai deprimir. Na live que nós fizemos na outra semana sobre depressão, nós falamos isso. Por exemplo, se a pessoa ela toma esses energéticos, se ela toma 3 latas de energético, o cérebro dela vai funcionar a 180 km por hora. E vamos supor que o padrão normal dela seja 60. Então, ela toma 3 latas de energético, o cérebro começa a funcionar a 180 km por hora. O problema é que, quando o efeito do energético passa, ele não volta para 60. Ele deprime. Ele deprime. Por quê? Porque o cérebro ele foi hiperestimulado e agora ele não consegue se reequilibrar. Ele baixa. É como a gasolina que acaba de um carro. Então, nós estamos sendo chamados a viver uma vida cujas posturas sociais muitas vezes nos são exigidas e nós, nessa fragilidade humana de querermos sermos amados e aceitos pelo nosso próximo, quando muitas vezes, e devido a termos baixa autoestima, queremos corresponder às expectativas de todos para nos sentirmos amados. Quando muitas vezes nós mesmos não nos amamos, buscamos isso fora, não conseguimos, chega uma hora que nós não conseguimos mais dar vazão. E é então que ocorre. Como a gente começa a correr demais com a vida, sempre que ocorre uma pequena coisa, é como se o copo já estivesse repleto de água, até a boca. Quando ocorre algo que nos desestabiliza, é a gota d'água que falta para o copo de água transbordar. E aí, então, o que ocorre, conforme a própria Joana de Ângeles nos diz, a nossa alma, ela pede socorro. A nossa alma pede socorro dizendo, por favor, modifique a sua conduta que tem algo que não está certo. Assim como Joana de Ângeles e todos os terapeutas dizem que a depressão é doença do despertar. Mas despertar em que sentido? No sentido de que existe alguma coisa que precisa ser ressignificada, algo que precisa ser modificada. Ou seja, se eu como uma comida que me faz mal, agora na hora do almoço, e eu passo mal à tarde, eu entendo que foi por causa da comida que eu comi no almoço, se eu vou comer a mesma comida no jantar, eu não posso esperar um movimento diferente. O que vai ocorrer é o agravamento do mal que eu já estava passando. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, todas as doenças do sistema nervoso central mostram uma coisa muito simples. Nós não estamos nos lembrando de Mateus, capítulo 6, versículo 21, em que o Cristo nos diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Precisamos, queridos, nos perguntar qual está sendo a prioridade das nossas existências e onde está o nosso tesouro. Uma questão que nós vemos entre as pessoas que elas deprimem é que muitas vezes, eu vi isso. Pessoas que deprimem e os familiares não conseguem, não sabem acolher. Nós temos uma geração de pessoas extremamente equivocadas
e ignorantes no sentido de ignorar o fato de que a depressão é uma doença. E eu já vi uma pessoa das minhas relações, do meu conhecimento, falando sobre outra que estava com depressão, e ela disse: está com depressão porque eu nunca vi um tanque de roupa suja na vida. É lamentável, é muito triste que tenhamos pessoas assim. É lamentável que tenhamos pessoas que estão com depressão e as pessoas que cercam ela não conseguem dar o acolhimento necessário. E é muito simples. É muito simples. Se eu estou com depressão e eu não sou acolhido, eu deprimo mais. O meu sistema nervoso fica mais adoecido. Trouxemos aqui algumas frases que muitas vezes são ditas e as pessoas não se dão conta. São as pessoas que chegam para quem está depressivo e falam assim: mas você tem tudo, está triste por quê? Levanta dessa cama, vamos fazer alguma coisa. Você não tem razão para estar triste. Deixa de besteira, vamos fazer alguma coisa. Desconhece, essa pessoa ela nunca teve depressão na vida. Nunca teve uma doença do sistema nervoso central. Ela não sabe o que é estar deprimido. Uma outra questão, um grande equívoco, é nós querermos forçar a pessoa a ser feliz e ficar alegre. É um grande equívoco. Então, às vezes, as pessoas querem forçar a pessoa. Vamos no parque, você precisa ver gente, precisa pegar sol, precisa se movimentar. E a pessoa não quer ir. Vamos. Aí a pessoa vai. O deprimido, ele vai no parque. Porque ele não tem muita força de reação. Sabe o que muitas vezes acontece, queridos? O deprimido piora. Ele deprime mais. Porque o deprimido ele tem uma sensação de culpa imensa, de não adequação às pessoas que o cercam, ao mundo em que ele vive. E quando ele vai num parque da cidade, um parque, e vê todo mundo alegre, feliz, rindo, brincando, praticando atividade física, e ele não consegue enxergar nada disso, porque tudo que ele vê é cinza, ele se sente mais culpado, ele deprime mais. Então, vamos entender que é muito grave a questão das doenças do sistema nervoso central que vão levar a pessoa ao suicídio. Eu trouxe aqui algumas frases que as pessoas que estão ou já com uma doença do sistema nervoso central, ou com início, e que muitas vezes estão ao nosso lado e nós não estamos prestando atenção. Uma das frases: eu preferi estar morto. Precisamos entender. Toda pessoa que chega para uma outra e fala que ela quer morrer, é muito importante que a gente entenda. Não precisa ir muito longe. Semana passada eu tive um caso assim que eu atendi terapeuticamente. A filha estava dizendo para a mãe que ela queria morrer. Sabe o que como a mãe acolhia essa criança? Você fica se vitimizando, isso é tudo palhaçada. Se não tem acolhimento, aquela criança, ela agrava. É um fato estatístico. Ninguém diz que quer se matar se isso não tiver passado pela cabeça dela. Uma outra coisa. Eu não sirvo mesmo para nada. Vamos ver questões sobre a baixa autoestima. Eu não aguento mais. As pessoas, nós precisamos nos lembrar, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Se uma pessoa está dizendo isso, ela está verbalizando. Queridos, precisamos acolher essa pessoa. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Frases que às vezes nós ouvimos, não damos a atenção necessária. A gente acha que é frescura, que é vitimização, e pode sim, não estou dizendo que pode não ser um movimento de manipulação emocional, não estou dizendo que não pode ser, pode. Mas precisamos estar atentos, porque ninguém fala frases como essa e não tem um fundo de verdade. E aí temos aqui alguns mitos que nós trouxemos.
Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de matar. Isso é um mito. E qual é a verdade? Queridos, isso é um fato científico, ok? Foi lançado ano passado no Setembro Amarelo. Então, mito. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. A verdade, a maioria das pessoas que falam sobre suicídio chegam ao ato. Então, veja o que eu estou lendo. Não é algo que eu tirei da minha... Isso é um fato que desde o ano passado e nos outros anos, em setembro, essas informações vêm sendo divulgadas a público. Um mito. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. A verdade. A maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos de comportamentos ou sinais discretos verbais. E outras vezes é de uma forma muito mais patente. Eu quero me matar. Outro mito. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Qual é a verdade? A pessoa em risco de suicídio, ela não quer se matar. Ela só não quer mais sofrer, ela só não quer mais sentir aquela dor, ela só não quer mais sentir esse sentimento de que ela é um peso para ela mesma e para todos. Mito. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. A verdade qual é? O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de transtornos mentais. Mito. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui fazer uma palestra sobre suicídio numa casa e a casa espírita pediu que eu trocasse a frase exatamente por causa da palavra suicídio. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. A verdade, conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha oportunidade de receber ajuda. E o último mito. Suicídio é um ato de covardia, coragem, ou é um ato de covardia, um ato de falta de coragem ou falta de Deus no coração. Verdade. Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Eu vou reler essa última frase, queridos. Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Então, o que eu vejo, queridos, é que, infelizmente, muitos de nós andam correndo demais e muitas vezes não está prestando atenção naquele que está ao seu lado. Eu conheço uma pessoa que o filhinho de 9 anos já tentou suicídio 2 vezes. 9 anos, queridos. Eu não estou falando de um adulto, eu estou falando de uma criança de 9 anos. Tentou suicídio 2 vezes. Então nós precisamos estar mais, acolher mais as pessoas. Vamos conversar um pouco sobre uma outra questão. O que ocorre quando a pessoa ela se suicida? O que ocorre quando a pessoa se suicida? Nós sabemos, nós que somos espíritas, nós sabemos que morte e desencarne são coisas diferentes. A morte é a interrupção do funcionamento, a parada do cérebro e do coração. Morte do corpo físico. O que é desencarne? É quando a alma se desprende do corpo. E equivocadamente, ou como uma força de expressão, os espíritas costumam dizer: fulano desencarnou. Não, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Não tem como a gente saber, a não ser que a pessoa tenha evidência. A não ser que aquela pessoa tenha evidência, ela tenha visto a alma, aos técnicos de desencarnação, desfazendo os laços que ligavam a alma ao corpo. Então é um equívoco dizer que a pessoa desencarnou. Não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ela morreu, efetivamente. É claro que o normal é morrer e algum tempo após, algum tempo, não sabemos precisar, depende muito de cada situação, haverá um movimento do desencarne. Eu suicida. Aí temos uma questão delicada. Precisamos entender o quê? Se eu venho com uma carga vital para viver, digamos,
84 anos. Mas vamos supor que eu tiro a minha vida aos 40, eu tenho 44 anos de energia vital dentro de mim. Então, essa energia, ela não se desfaz no ar. Isto não existe. Então, isso é importante que tenhamos em mente. O que ocorre é que, como eu sempre digo nas minhas lives, nós precisamos entender que não existe uma lei de a ferro e fogo. Não é uma receita de bolo. Cada situação será uma situação diferente. Cada contexto diferente. Precisamos nos lembrar, como um exemplo aqui, por exemplo, que muitos medicamentos para depressão, se você pegar a bula e ler, está na bula, que o medicamento pode levar a pessoa a cometer o suicídio. E você pensa assim, peraí, como assim? Como que é um remédio para depressão e pode levar a pessoa ao suicídio? Sim. Muitos medicamentos para depressão têm esse efeito. Então, eles pedem que as pessoas estejam atentas a quem está tomando este ou aquele medicamento. Então, eu preciso entender que se o meu sistema nervoso central ele está adoecido, e eu não tenho mais a consciência correta do que eu estou fazendo, isso será levado em conta quando um possível resgate no mundo espiritual. Eu preciso me lembrar igualmente que se eu estou num processo obsessivo de subjugação, ou seja, eu não respondo mais pelos meus atos, mas sim um ou vários obsessores severos, eu preciso entender que se houver esta questão da subjugação, lembrando que existe a obsessão, fascinação e subjugação, obsessão simples e composta, são várias questões, mas a subjugação é quando a pessoa ela não tem mais domínio sobre si mesma e o espírito obsessor, então, ele comanda aquele corpo e pode sim levar ao suicídio. Teremos, então, um outro contexto. Cada situação é uma situação. Outra questão. Nós precisamos entender que, sem sombra de dúvida, o que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 27, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20, capítulo 6, versículo 7, na carta de Paulo aos Gálatas, é real. E o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 16, versículo 27? Deus dará a cada um segundo suas obras. O que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isto ele também ceifará. Então temos aí, como em inúmeras outras passagens, não é? Todo aquele que fere pela espada será ferido. Jesus falando para Pedro, por exemplo. Então precisamos entender que sim, existe uma lei universal de ação e reação. Não é uma punição, é uma lei de Deus. Precisamos entender, como eu sempre digo, Deus não pune, Deus não castiga, Deus ensina. Assim como um pai e uma mãe que, por muito amar o seu filho, ele coloca de castigo, ele impõe limites, ele diz não. Por quê? Não é porque o pai e a mãe acham graça de sentir que o filho está sofrendo. Não, é por muito amar, por querer que aquele filho ele se torne um homem, uma pessoa, um adulto de bem. Por isso ele vai impor limites, dizer não e colocar de castigo se for necessário. Então a lei de ação e reação, ela existe desta forma. Portanto, em linhas gerais, precisamos entender uma coisa. Quem se suicida, ele permanece com aquele fluido vital. Portanto, o processo do desencarne será mais complexo. Sim, é um fato. Precisamos entender que se uma pessoa ela tira a vida desta ou daquela forma, dependendo do contexto, como nós já dissemos, existe uma possibilidade muito forte de uma próxima reencarnação ela vir, então, com algum problema decorrente naquela área, dependendo de qual foi a forma em que ela tirou a própria vida. Então, não vamos dar exemplos aqui, porque isso pode agravar. Eu tenho, às vezes, uma preocupação e uma responsabilidade. Porque se a pessoa nasce assim, é porque é desse jeito. Não, não é assim. Mas existem casos que a gente pode verificar. E o que fazer, então? Se eu tenho um parente ou um conhecido que ele tirou a própria vida,
Muitas pessoas nos perguntam o que nós podemos fazer. Queridos, preces, preces. Precisamos entender que a prece, ela chega para onde nós enviarmos. É isso que nós vamos ver em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. A prece, ela estabelece um laço fluídico com a pessoa para a qual nós estamos dirigindo aquela prece. Portanto, a pessoa, então, que ela comete suicídio, o que eu vou fazer? Muitas preces, palavras de encorajamento, de aconselhamento, de acolhimento. Eu vou fazer o culto do Evangelho no lar pensando naquela pessoa. Tudo que estiver ao meu alcance, em termos de boas vibrações, eu vou enviar para aquela pessoa, para que ela receba. Nós, seres humanos, queridos, somos seres frágeis ainda. É interessante que nós, espíritas, deveríamos entender essas questões melhor do que todos. Mas, na verdade, não é isso que nós vemos. Porque, no final das contas, nós espíritas somos seres humanos como todas as pessoas. Então, vamos ter espíritas com depressão, com ansiedade, vamos ter irmãos espíritas nossos que estarão tirando a própria vida. Não é porque ele não tinha fé, não é isso, precisamos entender. Na maioria das vezes, a mente está adoecida e a capacidade de compreensão, de raciocínio daquela pessoa, ela não está sendo viável naquele momento. Muitas vezes a pessoa está passando uma tamanha dor, tamanho sofrimento, ela só não quer mais sentir aquilo. Então vamos ver que às vezes um luto de uma forma muito grave, um abandono, uma perda extremamente traumática, ela não vai estar exatamente com uma depressão, mas ela pode ser levada, devido àquela dor imensa, a vida perder o significado para ela. Olhem, queridos, o mundo precisa mais de Jesus. O caminho com Jesus, queridos, é o amor. Precisamos ter a força necessária para vencermos a nós mesmos, adentrarmos um processo de autoconhecimento e avaliarmos como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Desafios todos nós vivenciamos, queridos. Mas quanto mais eu alimentar a minha alma da forma correta, mais a minha alma estará firme para enfrentar o desafio que se apresenta. Mas como que eu alimento a minha alma? Na live de ontem, ontem à noite eu fiz 2 lives, e a segunda foi sobre isso, sobre como enfrentar os desafios da vida. Eu preciso entender que a minha alma, ela se alimenta de emoções, boas ou ruins. Sou eu que determino qual é o alimento que eu dou para a minha alma. Sou eu que determino se eu devo realmente, tem necessidade de eu ficar 2 horas por dia nas mídias sociais como Instagram, Facebook, e a ciência já comprovou que quando nós estamos nessas mídias sociais mais de 40 minutos, o cérebro deprime. Isso é um fato científico. E eu preciso, então, entender se eu preciso realmente estar tantas horas nas mídias sociais. Eu preciso me perguntar se eu preciso realmente, todo dia, ficar maratonando aquela série, todo dia ficar 4 horas deitado em frente à TV, maratonando aquela série. Eu tenho que começar a me perguntar se tem realmente necessidade real de assistir todos aqueles noticiários e saber todas as últimas desgraças e escândalos do mundo. Eu preciso começar a me perguntar se eu não estou tomando conta demais da vida de todo mundo e tão pouco da minha. A proposta do Cristo, queridos, ela é muito clara. É uma proposta de autotransformação. O tempo todo Jesus vai nos dizer que o amor é o caminho e que nós precisamos estar mais atentos para nós mesmos. Infelizmente, todos nós
e nós espíritas igualmente, temos nos deixado levar por esse mundo de César em que todos nós ainda vivemos. E somos levados sem saber para onde e de que forma. E somos, então, engolfados por essa energia densa planetária, enquanto a nossa alma, ela chama a nossa atenção. Por favor, muda de atitude. Por favor, muda de conduta. A grande questão, queridos, é que as doenças do sistema nervoso central não é você tomar um comprimido e você tá bom. Não. O remédio que faz bem para mim pode não fazer bem para outra pessoa. Os remédios demoram tempo a fazer efeito e são combinações de remédios que para cada pessoa é de uma forma diferente. Ainda ontem na live de quinta-feira ou de ontem, eu já não lembro, eu estava falando da música de um cantor dizendo que a vida pede um pouco mais de calma, a vida pede um pouco mais de alma. E nós não estamos nos dando conta. Nós não estamos parando para nos perguntar o que nós temos feito das nossas vidas. As pessoas, hoje em dia, elas tomam remédios psiquiátricos como se fosse bala tic-tac. Tomam remédio psiquiátrico como se fosse um pirulito. Nós aí, então, vemos toda uma geração muito adoecida. Mas precisamos entender, se Deus é perfeito, Ele me criou e não existe um peso acima do que eu seja capaz de carregar, será que eu não estou me obrigando a viver de uma forma que meu cérebro está dizendo, não vai por aí que não é bom? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem 12, mensagem de Adolfo, bispo de Alger. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoais sobre as vossas cabeças? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem 23, mensagem de Fénelon. Fénelon nos diz, isso lá no século XIX, queridos. Olha o que Fénelon nos diz. Em vez de buscar a paz de coração, única felicidade verdadeira neste mundo, o homem busca com avidez tudo o que possa agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele caberia evitar. Tormentos voluntários. É urgente que cada um de nós faça um processo de avaliação e verifique a sua conduta hoje. Porque, aos poucos, o nosso sistema nervoso central vai nos dando sinais que tem alguma coisa errada. Mas a gente não está atento. E aquelas luzinhas amarelas vão piscando e a gente não quer ouvir. A gente acha que consegue, a gente acha que está certo e continua caminhando até adoecer. Outras vezes, nós não alimentamos as nossas almas com as emoções corretas, mas nós envenenamos as nossas almas diariamente, com julgamento, com críticas, com os noticiários, com tudo que não é bom, não é verdadeiro, não é útil. Precisamos nos perguntar, queridos, as famosas 3 peneiras de Sócrates. É bom, é verdadeiro, é útil. Se não é, não me serve. Evangelho segundo João, queridos. Capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem de nós mesmo espírita que não está entendendo que a solução e o caminho é com Jesus? Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Nosso mestre nos diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinamentos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite do Cristo, queridos, está aberto a todos nós. Sejamos você, meu querido,
a estarmos mais atentos para as nossas próprias vidas e estendermos as mãos e acolhermos todo irmão ao nosso redor que vejamos que está em sofrimento e em dor. Gratidão pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e nos colocamos agora à disposição para responder eventuais perguntas, se estiverem ao nosso alcance. Gratidão. Olá, Jack. Muito obrigado. Assim, foi ótimo. Tem algumas pessoas que levantaram a mão aqui, o Antônio, o Carlos e a Maria Lorna. Vou pela ordem que está de quem botou a mão primeiro. Acho que foi o Antônio. Pode falar, Antônio. Aí depois a Maria. Antônio? Enfim, acho que se ele está indo ter acesso. Maria, pode falar para a gente qual é a sua dúvida? Oi, sou eu. Boa noite para todos. Boa noite. Eu gostaria de saber se, assim, o que que Deus quer falar comigo através do Covid. Assim, existe algum fundo espiritual nisso? Por quê? Eu não sei. Você está com Covid, Lúcia? Já tô no final, graças a Deus. Passei a pior fase. Amanhã é meu último dia. Que eu preciso ficar em quarentena. Sim. Mas eu ainda sinto alguns sintomas, né? Sim. Olha, minha querida, o ano passado, bem no início da pandemia, nós fomos entrevistados aqui em Brasília junto com o então presidente da Federação Espírita do Distrito Federal para falarmos um pouco sobre esses assuntos. Nós precisamos entender uma questão muito simples. Está lá no livro Boa Nova, no capítulo 11. Quem governa o mundo é Deus. Portanto, tudo que nos ocorre tem uma razão de ser. Independente de ser Covid, independente de ser o que for, seja qual doença for, nós precisamos entender que aquilo tem uma razão de ser. Mas a proposta espiritual do Covid enquanto pandemia, ou seja, algo planetário, não é dirigido especificamente a você, minha irmã. Mas o Covid ele veio para que a humanidade como um todo ela desperte, se torne mais fraterna. É exatamente o movimento que todos nós fomos colocados, é um recolhimento compulsório nos nossos lares para fazermos uma aferição de valores de como está a nossa vida. Então, o Covid é como uma pessoa que ela pega uma outra doença qualquer, seja de fígado, de rim, do pâncreas, é só mais uma doença. Essa é a questão. Então, se nós somos chamados a esse recolhimento, independente de estarmos ou não com Covid, nós precisamos começar a refletir. O que eu tenho feito da minha vida? Como eu ando conduzindo a minha vida? Estamos nessa transição planetária. Então, a proposta da espiritualidade, eu sempre digo isso. Toda empresa, quando ela vai terminando o ano, ela faz um balanço de como foi o ano que passou e ela faz um planejamento estratégico para o ano que se inicia. Ora, Deus, o Cristo e a espiritualidade maior têm a mesma proposta em relação ao planeta Terra, visto estarmos nesse movimento de transição planetária. E então nós precisamos entender que esses movimentos não são para causar dor, ou para punir, ou para castigar. Isso é uma visão judaico-cristã que não está presente no Espiritismo e tampouco está presente nos ensinos do próprio Cristo. Então nós precisamos entender que todo esse movimento é um movimento para nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Então, se tranquilize, minha querida. Como você, eu não sei os números, porque, como eu costumo brincar, eu não sou desse planeta, mas sei lá quantos milhões de pessoas tiveram Covid. Então, precisamos entender que
Para cada pessoa, ela vai trazer um aprendizado. Pergunte para você, minha querida, na sua vida, no seu contexto, porque eu não te conheço, na sua vida, no seu contexto, ela trouxe para você, foi um movimento em que você colocou a sua fé, mostrou o tamanho da sua fé? Você teve resignação, como a própria espiritualidade nos fala a respeito, resignação para enfrentar os desafios da vida? Você olhou e falou assim, poxa, eu posso ser melhor. A vida, às vezes, ela está por um fio, eu nem estou me dando conta. Quais são os meus valores na minha existência? Essa é a proposta do convite, não somente para você, mas para todos nós. Obrigada. Ricardo. Eu vou pegar um gancho até no comentário que o Guaraci fez aqui. O Guaraci colocou, gostaria de saber o motivo que levou a criança, por ele citada, né, porque o Jack comentou, de tentar 2 vezes o suicídio, se é que ele sabe. E eu achei interessante o comentário aqui do Guaraci, que eu lembrei, eu já ia realmente fazer essa pergunta também, porque tem se observado hoje em dia crianças sendo vitimadas com bullying, e agora também tem o cyberbullying. Talvez, eu acredito, não sei se é o caso, que sejam possíveis motivos pelos quais nós temos observado um recente número de suicídios em crianças. Em jovens, o maior número de casos, com certeza. Também relacionados à questão de jogos virtuais, e tanto é que o Adeilson Salles escreveu um livro sobre Game Over, né, que realmente relata esses casos de suicídio entre jovens. Então, Jack, como você observa esse movimento entre crianças e jovens? Sim. Por que está sendo esse crescente número em crianças e jovens? Se realmente tem a ver com isso ou não? Eu sei o contexto, sim. O motivo pelo qual o menino ele atentou contra a própria vida por 2 vezes, por questões familiares. Infelizmente, o mundo se tornou muito corrido e, infelizmente, nós vemos pais que não dão mais a atenção necessária aos filhos. Então, são pais que eles não dão tempo de qualidade, mas dão presentes de qualidade. Eles compram o filho. Então, eles sempre vão dar o último celular, o último tablet, a melhor roupa, porque eles precisam compensar o sentimento de culpa que eles têm por não dar atenção, ou porque eles não querem, porque estão cansados, ou porque eles não têm tempo mesmo. Então, eles vão tentar substituir o tempo de qualidade, o afeto da mãe e do pai, pelos presentes de toda ordem. É o ter superando o ser. E isso é extremamente perigoso. Nós vamos ver que, infelizmente, hoje, a nossa geração ela é uma geração muito frágil. Porque bullying, todo mundo já ouviu falar, só não tinha um nome. Então, todas as crianças, se nós perguntarmos para os nossos avós, para os nossos pais, todo mundo sabia de alguém, ou conhecia alguém, ou passou por algo que na época não tinha esse nome, mas de repente temos uma denominação, é bullying. E aí o que nós vemos hoje, o cyberbullying é algo gravíssimo. Por quê? Porque temos uma geração frágil de jovens. Jovens que não têm capacidade de se frustrar, jovens que não são resilientes, que eles não sabem se decepcionar, porque muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, esses jovens não foram educados corretamente pelos pais, sendo imposto a estes jovens os limites necessários. Porque quando você impõe um limite a uma criança, quando você diz não, você está ensinando a ela que o mundo não gira em torno dela. Uma criança que é mimada, um jovem que a cada ano recebe o melhor celular, as melhores roupas, porque o pai não dá tempo de atenção, porque a mãe não dá afeto, essa criança ela cresce muitas vezes e se torna um adolescente egocêntrico, acreditando que o mundo gira em torno dele, que ele não sabe receber um não, ele não sabe lidar com os desafios da vida, porque os pais não ensinaram, por não terem dado limites. Claro, colocando aí igualmente as questões reencarnatórias, que muitas vezes já trazemos conosco, sem sombra de dúvida. Mas vemos essa geração extremamente frágil vivendo. A responsabilidade dos pais hoje ela é imensamente maior do que a responsabilidade dos nossos pais. Então, por quê? Porque o mundo hoje é um mundo diferente. Nós temos um mundo virtual. Antigamente, as casas tinham uma TV.
Hoje, cada pessoa tem o seu mundo, isolado. Então, o pai chega em casa, às vezes o pai está no quarto, quer falar com o filho, ele manda uma mensagem de WhatsApp, ele nem vai no quarto falar com o filho. Então, o pai fica no mundo dele, o filho fica no mundo dele, cada um isolado. Não tem troca. Não tem troca. Então, as pessoas elas vão tendendo a se isolar, a adentrar naquele mundinho delas e a fugir de si mesmas. Elas começam a fugir da sua própria realidade. Por quê? Porque inconscientemente, tudo que aquela criança quer, tudo que aquele adolescente quer, é o amor do pai, é o tempo da mãe, é a aprovação do pai e da mãe, é o acolhimento. Quando esses pais não dão a importância necessária ao filho, muitas vezes vamos ter essas questões. E outras vezes, claro, temos processos graves ocorrendo dentro da humanidade. Precisamos entender por quê. Porque temos agora, dentro desse movimento de transição planetária, para muitos irmãos nossos, está sendo dada uma última oportunidade reencarnatória. Então, temos movimentos dentro da virtualidade extremamente graves, levando as adolescentes a não darem valor à vida, dando estímulo à violência. Então, precisamos verificar que existe, entre aspas, uma luta entre a luz e as trevas para estas questões. Eu mesmo, e talvez pessoas que estejam aqui presentes e que participam de reuniões mediúnicas, eu já conversei com líderes de trevas e que eles falaram para mim, eu sei que eu não vou ficar mais aqui, mas eu vou levar comigo tantos quanto eu puder. Então precisamos entender que está havendo nesta transição planetária esse movimento, ou seja, é a separação do joio do trigo. Então, está vendo isso, e aí esses adolescentes frágeis que muitas vezes não recebem a educação necessária dos pais, por falta de tempo, cansaço ou mesmo irresponsabilidade e imaturidade dos pais, eles chegam na adolescência ou mesmo já na infância sem se sentir colocados no mundo. Outras vezes, nós vamos ver um outro movimento. Muitas vezes vamos ver um movimento que nós vemos isso muito em crianças e ainda em adolescentes. Um movimento de não pertencimento. Eles estão nesse planeta e eles falam assim, eu não pertenço a esse lugar, eu não sei que lugar é esse. Eu não reconheço esse mundo, eu não reconheço essas pessoas que estão ao meu redor. E aí, então nós já poderíamos adentrar em outras conjecturas e elas sentem isso. Esse lugar não é meu, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É uma situação de não pertencimento. Então, vejam que é um assunto extremamente complexo e são muitas as nuances a serem verificadas. Jack, a minha esposa, só para fechar, a minha esposa ela é professora, a Lúcia, todos aqui, acho que a maioria talvez saiba, e ela passou por uma situação exatamente isso que você comentou. No ano passado, na pandemia, no auge da pandemia, um filho virou para os pais e falou o seguinte, eu estou adorando essa pandemia, estou adorando esse momento. Aí a mãe virou para ele e falou o seguinte, por que, meu filho? Porque eu estou tendo a oportunidade de estar em casa e conversar com vocês. Olha só. É só para ilustrar exatamente o que você comentou. Próxima pergunta, Matheus. Sim, temos a Isabel levantou a mão. Pode falar, Isabel. Aí depois dela eu vou passar pelas perguntas que passaram para a gente pelo WhatsApp, que está desde do início da nossa palestra. Pode falar, Isabel. Oi, boa tarde. Não é bem uma pergunta, né? Em cima do que o Jack falou, eu queria fazer uma observação, porque todo mundo vê a pandemia, com as pessoas que eu converso, e eu sei que muitas pessoas sofreram muito com essa pandemia, foram atingidas de diversas maneiras. Mas eu queria falar de mim, tá? Essa pandemia, para mim, teve muita coisa positiva. Não teve só coisa negativa. Então, às vezes, eu fico até... Falo, meu Deus, será que é tudo isso? Porque eu consegui tantas coisas. Olha, eu me vi chamada a estudar mais, a me aproximar mais da doutrina, a conhecer pessoas. O Jack, já como menino de sábado, eu já conhecia, né, por intermédio do Conversando com Maíse, que é muito legal. Então, vários palestrantes que estão aqui participando hoje, né? Eu estudo o professor Guaraci e tantos outros, escuto o Ricardo. Então, foi uma coisa muito boa. Olha, eu fazia o Evangelho no Lar sozinha na minha casa. Ninguém fazia comigo. E nessa pandemia, hoje em dia, isso não tem preço. Olha o que a pandemia me deu. O meu marido senta, faz o Evangelho no Lar, o meu filho faz.
E quando a minha filha atrai o meu genro, eles participam. Olha, Então, eu acho assim, vamos ter um olhar também e aproveitar o que ela pode nos trazer. Eu sempre falo, do negativo tem sempre um positivo. Então, é isso, eu só queria fazer essa observação, tá? E um prazer estar contigo, Jack. Viu? Isabel, só para, criando um gancho do que você comentou ainda há pouco, só para fazer um pouquinho de propaganda do Jack, terça-feira o Jack faz o Evangelho no Lar, no Instagram, né, em seguida de meditação guiada, na terça-feira. Né, e os demais dias da semana tem estudos de livro, mas terça-feira é um Evangelho bem bacana. Sim. Em qual horário que ele fala? Que ele faz o Evangelho? minha querida, diariamente nas lives, diariamente no meu canal do Instagram, Jack Darcy, diariamente às 19 horas, com exceção de sábado, eu tenho live. Então, às 19 horas, o culto é às 19 horas, temos estudos de Hamed, temos estudos de Joana de Ângeles, temos estudo do livro Boa Nova. Recentemente fizemos duas lives sobre depressão, lives sobre ansiedade, lives sobre relações tóxicas. Então, é só você me seguir todo dia e ver qual é a postagem de hoje. Então, você vê lá, todo dia, será muito bem-vinda, viu, minha irmã? Perfeito. Então, eu vou passar agora pelas perguntas que foram mandadas pelo WhatsApp, tá? Essa primeira pergunta foi logo no início da sua palestra, que ela foi assim: como está o Vale dos Suicidas? Qual a principal diferença? Boa pergunta, minha irmã. Boa pergunta. A principal diferença é que Jesus está mais presente. A principal diferença é que temos grandes emissários do Cristo se fazendo presentes. Jesus, durante o seu tempo aqui conosco, após o seu desencarne, ele vai caminhar quase o dia inteiro ao lado de dois homens a caminho de Emaús. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 31. Um desses homens é Cleófas, João de Cleófas. E esse irmão muito amado do meu coração é um daqueles que viveu com Cristo, bem como outros que viveram com Cristo, estão lá no socorro permanente. O que nós temos hoje é que a pessoa que ela é recebida após a retirada da sua vida, precisamos entender uma coisa. Se o meu cérebro está doente e eu tiro a própria vida, o que eu necessito é de um medicamento, de um acolhimento e não de mais dor. Então, o que nós podemos dizer não é mais como está no livro. Não é mais como está no livro. Inclusive, eu já deixo aqui a dica para as pessoas que tenham emoções, o emocional seja fragilizado, nem leia Memórias de um Suicida. O Hospital Maria de Nazaré continua existindo. Todo dia, às 18 horas, no Hospital Maria de Nazaré, temos o Ângelus. O trabalho é lindo, tudo cresceu, mas temos mais verde, temos mais natureza. Temos mais luz onde antes somente eram sombras. Pode falar, Regina. Eu tô sem som. Oi, Jack. Olá. Eu sou a Regina Straub, lá que te segue lá em todo lugar. Então, a gente sempre ouve muito, né? Você falando, estou aprendendo muita coisa. E você sabe que perdi meu esposo recentemente, né? Tem 15 dias. E a gente sempre fica naquela situação. A mãe dele faleceu em janeiro, né? A gente fica assim, será que em algum momento eles vão se ver? Será que em algum momento... A gente fica, né, nessa coisa na expectativa de saber, não está comigo, mas está com a mãezinha, entendeu? Então, é uma situação complicada na cabeça da gente.
Olhe, minha irmã Regina, precisamos entender que, como eu sempre digo, cada movimento é um movimento, cada contexto é um contexto, não é? Então, de qualquer forma, vamos todos endereçar preces para o seu esposo, não é? Vamos sempre imaginar e enviar as melhores emoções para ele. Então, independente se ele foi recebido pela mãe ou foi recebido simplesmente no hospital muito tranquilamente, foi acolhido, não importa. A nossa parte qual é, Regina? Através das preces, enviar a ele todo o amor que nós pudermos. Sim, sempre. Olha, eu tenho, depois das lives, né, que eu agora já sigo, agora minha família toda já, quando eu falei, todo mundo quis ver, né? Aí nós estamos todos mesmo em oração e direcionando as orações para ele, para Que bom. a gente sentir pelo menos um pouco mais de paz, né? Sim. Que Obrigada, bom. Jack. De nada, querida. Com certeza. Regina, eu não sei se você sabe, mas aqui no GRED nós temos fazemos também uma corrente de prece. Mande uma mensagem para a gente, que a gente coloca o nome dele na nossa Sim, corrente de sim. prece. Faço, Tá bom? sim, com certeza. Obrigada. Nada. Então, vamos para a próxima pergunta do nosso WhatsApp. Como não me matar se estou completamente sozinha no mundo? Minha irmã é uma moça, né? Assim, não, eu não sei porque eu não deu Não, ela nome, falou mas sozinha. isso, Sozinha. aparente sim. Minha irmã, você não está sozinha, minha irmã. Você não está sozinha. É muito importante que a gente entenda, minha querida, que muitas vezes, quando nós tiramos a nossa própria vida, a dor não passa. O maior equívoco de toda pessoa que tira a própria existência é acreditando que, tirando a vida, aquela sensação, aquele sentimento passa. E não passa, minha irmã. Não passa. Saiba que, minha irmã, nos teus momentos de angústia, chame por Maria. Chame por Maria Santíssima. Chame por Maria de Nazaré, mãe de nosso Mestre Jesus, mãe de todos nós, e é quem cuida do mais alto todo o trabalho junto aos suicidas. Maria, ela sempre está de braços abertos para acolher a todos nós que estejamos nessas angústias supremas. Por favor, eu entendo que esse movimento que você está nos mostrando, eu te peço, persevere um pouco mais, minha irmã. E lhe peço também, me siga no meu Instagram, por gentileza, e me mande uma mensagem no direct, me passando o seu nome para que você esteja nas nossas preces, tá bom? Saiba que Jesus e Maria Santíssima está contigo. Não descreia disso, minha irmã. Não descreia disso. Você não está sozinha. Sim, com certeza. E só completando o que o Jack está falando, você não está sozinha mesmo. Nós do GRES também fazemos atendimentos fraternos, então esteja à vontade para encontrar com a gente. Manda também uma mensagem para a gente. Não vamos deixar você sozinho, não. Viu? A próxima pergunta é: como ajudar um filho que não quer viver? Ele tem 18 anos. Já falei tudo, dei amor. Complicado. Como eu sempre digo nas minhas lives, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Claro que com preces e radiações, o culto do Evangelho no Lar, eu posso ajudar à distância a quem não quer ser ajudado. Mas de uma forma mais concreta, quando é uma criança, como eu disse ontem na live, se é uma criança de 10 anos, pega pelo braço e não quero ir no médico, eu não estou te perguntando, menino, vamos embora para o médico. E você leva para o médico. Agora, quando já é um rapaz de 18 anos, o que a gente vai fazer? Então, nós precisamos tentar
Eu peço a você, mãezinha, continue dando amor, continue acolhendo. Que o seu filho possa encontrar em você, mãezinha, um porto seguro. Tente, na sua medida, entrar no mundo dele. Não peça para que ele saia do mundo dele para vir para o seu. Não faça isso, porque é muito difícil que ocorra. Então, tente estar com ele. Ele está jogando? Senta ao lado dele para ver o jogo. Ai, Jack, mas é violento, eu acho horrível. Eu sei, eu já entendi. Mas fica ali. Ele está vendo aquela série horrível? Se esforça para ficar um pouquinho com esse menino. Esteja. Quando nós precisamos... Veja bem. Se eu sou um salva-vida e tem uma pessoa se afogando no mar, eu não falo assim, vem que você consegue, vem nadando. Não, eu me atiro no mar para ajudar essa pessoa. Então, eu vou ao encontro da pessoa. Se nós estamos em uma situação de guerra e eu tenho um soldado ferido em campo de batalha e ele não consegue se locomover, eu vou buscar meios de ir lá resgatá-lo. Seu filho, mãezinha, está pedindo socorro. Adentre no mundo dele. Faça com teu amor, adentre, porque quando você adentrar no mundo dele, é mais fácil de pegar ele pelo braço e retirar. Ok? Sim. E a próxima pergunta é: o que acontece com a criança que se suicida? Nós precisamos entender, queridos, que independente da idade, existe ali um espírito imortal e milenar. E Joana de Ângeles vai nos trazer que muitas vezes na gênese das doenças do sistema nervoso central está a culpa devido a ações, atitudes cometidas em outras vidas. Mas é claro que uma criança, ela, nesta presente reencarnação, ainda é uma criança. Para cada situação, para cada contexto, será recepcionado de uma forma diferente. Paralelamente a essa pergunta, teve uma outra também sobre criança. Ela falou assim: a criança que se suicida aos 6 anos tem consequências para a evolução? Nossa. Existe para todos nós a lei de ação e reação. Então, nós não sabemos exatamente todo o movimento daquela criança e o que levou essa criança de 6 anos a cometer efetivamente suicídio. Somente, queridos, é muito importante que não nos esqueçamos de uma coisa. Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 9 a 11. Ele vai nos dizer: pois qual dentre vós, se vosso filho lhe pedir um pão, tu darás uma pedra? Ou se vosso filho lhe pedir um peixe, tu darás uma serpente? Se vós, pois, sendo como são, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então, Deus que Jesus nos trouxe sempre foi um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Portanto, é claro que para cada situação, independente da gravidade, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 31. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E será que nós conhecemos algo que seja mais adoecido do que uma pessoa que tira a própria vida? Pensemos nisso. Sim, com certeza. Pode falar, Isabela. Oi, gente, boa tarde. Oi, Jack, boa tarde. Que eu vi bastante gente perguntando sobre crianças, né? E também teve a mãe que perguntou em relação a ajudar seu filho. E eu queria falar aqui no nosso site, que é www.gresg.org. Na sexta-feira a gente lançou o primeiro Gresguinário, que é o webinário do Gresg, e o tema é família, em relação à prevenção ao suicídio. Então, todos os episódios a gente fala sobre essa questão do papel da família na promoção da saúde mental. Fala sobre evangelho no lar, fala sobre arte e música na prevenção do suicídio, fala sobre diversos temas que englobam a família e que eu acho que poderia ajudar essas pessoas. Então, só queria comentar.
Obrigada. Perfeito, perfeito. Isso aí. A próxima pergunta é da Edmeia. Estou sentindo há muito tempo que a psicosfera terrestre está muito carregada. O quanto que isto poderia estar influenciando as ideias suicidas? Olhem, queridos, nós estamos vivenciando o alvorecer de uma nova era. Mas como todo recomeço, como todo fim de ciclo e recomeço de um outro, como todo movimento planetário natural, não somente no planeta Terra, nós vamos ver, digamos assim, alguns abalos, exatamente porque muitos irmãos nossos estão sendo convidados a se retirar do planeta, não mais reencarnar aqui, e outros estão vivendo esta última oportunidade reencarnatória e não tem sido muito bem aproveitada. No entanto, essa questão da psicosfera estar carregada, nós precisamos verificar se é isso mesmo. Nas lives, muitas lives que nós fazemos, vez ou outra aparece pessoas dizendo porque o mundo nunca teve pior. E, queridos, desculpem, não é isso. Não é isso, não. Na live de ontem, numa das lives de ontem, teve uma pessoa que falou isso. Me perdoem, eu não quero estar aqui para ofender a ninguém, mas não é isso. Pelos próprios dados estatísticos da ONU, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, o mundo vem melhorando. O mundo vem melhorando. Só que o que ocorre? Nós tínhamos uma camada densa de lama no planeta, e então a água pura cristalina começou a ser jogada nesse vaso. E conforme a água pura e cristalina adentra o vaso de cristal, é natural que a água se torne turva. Mas a água cristalina ela permanece entrando. Quanto mais dessa água cristalina adentrar, menos turva a água ficará. Então, por favor, eu peço a todos, vamos começar a olhar mais para a água cristalina que está entrando e menos para essa água turva que está deixando de ser turva aos poucos. Sempre eu digo para as pessoas, quando as pessoas elas são extremamente veem o mundo de uma forma realmente difícil, eu sempre convido a pessoa a estudar a história da humanidade só do último século. Não falo do tempo de Jesus para cá, não. Só do século XX. Só do século XX. Então, no século XX, por exemplo, as pessoas de determinada cor eram consideradas animais sem alma pelas próprias lideranças religiosas do planeta. No início do século XX, a expectativa média de vida das pessoas era de 46 anos. No início do século XX, as pessoas, quando elas iam fazer uma cirurgia, fazer uma amputação, por exemplo, não tinha anestesia, era feita com serrote. Então, nós vamos ver que, na moralidade, não precisa ir muito longe, na moralidade, temos o machismo, o paternalismo deixando de existir e as mulheres tomando conta do seu lugar de direito, de fato, na sociedade como um todo. Então, vamos ver, só que a gente precisa ter olhos de ver. Todo esse movimento que a gente vê um pouco mais difícil, quando a gente vai olhar para o século passado e fala assim, nossa, pensando bem, a coisa não está tão ruim assim. Escândalos. No século passado tivemos a tentativa de extermínio de uma raça, 6 milhões de judeus. Então vamos começar a olhar mais para a água cristalina entrando. Quem governa o mundo é Deus. Essa falha de Jesus está lá no livro Boa Nova, capítulo 11. Vamos confiar muito que as rédeas do planeta estão nas mãos de Deus e de Jesus. Perfeito, perfeito. E a próxima pergunta Mateus, rapidinho. O Jack, inclusive, faz o estudo do Boa Nova. Ele falou do Boa Nova agora, né, Jack? Todo domingo, domingo, 19 horas, eu estudo do livro Boa Nova. Bem legal, bem legal. Amanhã estamos chegando ao último capítulo. Foram 32 semanas de estudo, porque tivemos intercorrências. Foram 32 semanas. Iniciamos o livro Boa Nova no dia 10 de janeiro. Amanhã estamos no capítulo 30.
falando de Maria, e a partir da semana que vem iniciamos todo domingo às 19 horas o estudo dos 50 capítulos do livro Jesus no Lar. Ó, eu terminei agora. Eu terminei agora na live de sexta. Eu posso Legal. ser voluntária de algum trabalho Oi? à distância? Eu posso ser voluntária de algum trabalho à distância? Simone? Claro que sim, pode sim. Eu vou te passar o telefone, manda uma mensagem no WhatsApp para a gente, e aí a gente se fala pelo WhatsApp, pelo telefone. Tá bom? Obrigada, Maria. Muito obrigada. Que ótimo. Então, minha mãe se suicidou aos 80 anos. Ela se desesperou com a morte do meu pai, Desculpa, acho que eu vou reler aqui. Ela se desesperou com a morte do pai. Ela deve estar no vale, certo? Eu não entendi o final, Mateus, veio truncado para mim. Ela deve estar no vale, certo? No Vale dos Suicidas. Acho que é isso. Matheus, dá uma lidinha na pergunta toda de novo. Eu Tá, entendi, tá eu bom. entendi, eu já Entendeu? entendi. Obrigado, Matheus. Tá bom. É uma senhora de 80 anos que se Se suicidou suicidou. porque o marido havia desencarnado há pouco tempo. Isso foi uma pergunta. Ela falou assim: minha mãe se suicidou aos 80 anos. Ela se desesperou com a morte do pai. Ela deve estar no vale, certo? Não, na verdade, Matheus, acho que a pergunta foi, na verdade, ela está falando que ela deve ter se desesperado com a morte do pai, Isso. por isso se suicidou. Ah, E aí ela pergunta se ela deve estar no Vale dos Suicidas. entendi. Queridos, será que a gente pode começar a tirar do inconsciente coletivo dos espíritas esse nome Vale dos Suicidas? Eu acho que a gente tem que reformular isso. Olhe, minha irmã, sua mãe aos 80 anos, vamos esperar e vamos rogar ao Cristo que ela tenha sido acolhida. Cuidado, porque é como a própria leitura que a gente fez aqui no início, ela se desesperou aos 80 anos, é mais do que natural, ela não suportou a dor do luto e ela tirou a própria vida. Roguemos ao Cristo, minha irmã. Roguemos ao Cristo e a misericórdia do Pai e a nossa Mãe Maria, mãe de todos nós, que possa acolher a sua mãe com todo o amor necessário e que ela possa então permanecer, quem sabe, dormindo, aguardando o momento, o movimento do despertar de uma forma melhor. Essa aqui não é exatamente uma pergunta, é um comentário, falando assim: estou cansada de sofrer bullying, sou autista. Se Deus me fez assim, tenho o direito de parar de sofrer. Tem direito de parar de sofrer, minha querida, é verdade. Mas atentar contra a sua vida, com muito respeito, minha querida, nem tanto. Por favor, entenda, minha querida, a sua dor não some. Eu entendo que você diz que você sofre bullying, mas entenda que essa dor que você sente, tirando a sua vida, você não vai deixar de sofrer essa dor. Não. Então, essas pessoas, minha querida, que elas fazem esse tipo de brincadeira com você, esse bullying, que não é uma brincadeira, é uma coisa cruel, na verdade, não tem nada de brincadeira, é uma coisa cruel. Por favor, elas são muito mais adoecidas, na verdade, do que você. Na verdade, você não é adoecida para começo de conversa. Veja bem, minha irmã, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu vejo uma pessoa em uma outra condição de vivência natural e normal, e eu julgo, eu critico, eu debocho, mostrando ali o que anda na minha alma, eu sou verdadeiro necessitado de preces, minha querida. Então, por favor, viva. Viva com alegria. Demonstre para as pessoas que mesmo você sendo autista, estando na condição que você está, você pode ser feliz, você pode ficar bem. Seja você, minha irmã, seja você a levar o exemplo vivo de Jesus, o teu testemunho vivo de fé, de confiança para todos aqueles que te cercam. E em relação a essas pessoas
que são cruéis com você, nos lembremos da frase do próprio Cristo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tudo obedece a uma lei de ação e reação, minha querida. Não se preocupe. Muita paz para você, minha irmã. Muita paz. Jack, rapidinho, só para esclarecer a dúvida aqui do pessoal, você tem um canal no Instagram, mas e todas essas palestras e vídeos também estão no YouTube, correto? Ou só no Instagram? Nem todas. Nem todas. Tá. É porque eu não tenho tido mais tempo de baixar as lives do Instagram para o YouTube. Mas no meu IGTV no Instagram, todas as lives estão lá. Todas as lives que eu realizo no meu canal estão no meu Instagram, mas igualmente tem o meu canal do YouTube, Jack Darsa, tem centenas de palestras ali, todos são muito bem-vindos para assistir. E lá vocês podem escolher até o tipo do Jack. Tem um Jack com barba e um Jack sem barba. Escolham. Para não ficar monótono, ele né, muda o visual, e com barba, sem barba, aí quebra um pouco a rotina. Próxima pergunta, Matheus. Vamos lá, se tiver. Agora uma pergunta no nosso comentário aqui no Google Meet. Da Maria José Coelho. Teria algum significado diferente o desencarne por Covid? Olha, minha querida, eu confesso que eu já vi alguns palestrantes espíritas falando essas questões. Mas como eu costumo dizer também nas minhas lives, a doutrina espírita ela não é feita de achismos. E nós vamos ver que a responsabilidade maior de Kardec, nós vemos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 2, Kardec vai dizer como ele... do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer como ele elaborou o Livro dos Espíritos. Ou seja, com a mesma informação vindo de muitos lugares diferentes, ok? Então, eu não vou dizer nada sobre isso, porque eu não tenho conhecimento prévio sobre esse assunto. A espiritualidade, para mim, ela nunca me informou nada a esse respeito. Então, seria irresponsabilidade minha dizer o que eu acho, porque a doutrina espírita não é feita de achismos. Então, eu peço perdão por não poder, de alguma forma, responder de uma forma mais assertiva a sua pergunta. Sim. A Maria também comentou que meu ex-marido, que também foi um grande amigo, morreu de Covid no dia 15 de agosto desse ano. Na mesma época, o meu filho também teve, e graças a Deus se recuperou. Maria, então, minha irmã, viva para você e para o seu filho. Viva o luto que é natural e é importante que se vivencie o luto, minha irmã, mas viva agora para você, para o seu filho. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um momento para tudo e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós vamos ver que quando é um momento de desencarne, vamos ver aqui o Livro dos Espíritos, quando o momento de desencarne se faz presente, ele efetivamente ocorre. Deixe-me ver se eu lembro onde está essa questão. Um momentinho só, por favor. Já lembrei. 859. Vamos ver se é isso mesmo. Um momentinho. Não é 800... Peraí. — 853. Errei por 6. Questão 853 do Livro dos Espíritos. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a espiritualidade responde. E no item A, Kardec pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta da espiritualidade: não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Então, precisamos entender que
A vida, assim como a morte e o desencarne, são processos naturais e precisamos entender isso. Já respondendo um pouquinho, em parte, a pergunta da nossa irmã, que perguntou sobre o Covid, e a você, minha irmã Maria, esteja com Cristo, saiba que o socorro do mais alto não vai te faltar, minha irmã. Com certeza. Pode falar, Maria. Seu áudio está desligado, Maria. Pronto. Exatamente, porque eu penso assim, eu não sei se eu estou certo ou errado. Eu acho que existe todo um planejamento reencarnatório. Então, quando a gente está na espiritualidade, a gente participa desse planejamento. Então, a gente encarna já sabendo que vai passar por essa pandemia. Nós vamos encarnar numa época e que vai ter uma pandemia. A gente pode esquecer isso no momento que encarna, mas a gente sabia que ia passar pela pandemia. Quando eu falei da morte do meu ex-marido, foi que uma coisa que me assustou um pouco, né? Porque eu acho que ninguém morre de véspera, ninguém morre. Eu acho que se ele tivesse que desencarnar, ele ia desencarnar ou por Covid ou por outra doença qualquer. Podia ter um ataque do coração, podia ter... Ele ia desencarnar naquele dia. Né? Foi por Covid, porque a gente está passando por essa pandemia. É porque muita gente me pergunta, acho que não sei se é porque eu sou espírita, que é exatamente essa pergunta que eu fiz. Quem desencarna por Covid é privilegiado? Eu falei assim, qualquer um que desencarna é privilegiado, que volta para a pátria espiritual, para mim é um privilégio, desde que não seja pelo suicídio, né? Então, eu acredito nisso, que a pessoa desencarna na hora que tem que ser, seja da doença que for. É que ninguém mais comentou, né? Tantos morreram de tuberculose, tantos morreram de câncer, tantos morreram de infarto. Agora, todo mundo que morre só morre de Covid, que é o que é a notícia que chega para a gente. Mas milhões desencarnam de tuberculose, que é uma doença gravíssima. Né? Milhões se suicidam. Acho que é até pior do que a... Eu, só esse ano, conheci uma menina que se matou aqui da Rural, na Universidade Rural, fazendo pós-graduação em agronomia, era engenheira agrônoma. Então, esse que eu conhecia, que eu conheço, né? Então, quer dizer, outros casos ninguém fala nada, só estão preocupados com quem morre de Covid, quer saber se é privilegiado. Eu falei, não sei se é privilegiado ou não, mas que estava na hora, né? É isso que eu queria falar. Posso estar errada, mas... Obrigada. Obrigado você, Maria, pelo comentário. As nossas perguntas se encerraram por aqui. Se alguém tiver... Matheus, acho que a Bela levantou a mão aí. Não, ela falou que ela tinha... Foi engano? Errado. Tá. Foi engano. Esbarrou. Então, eu queria agradecer, Jack, a todos que perguntaram. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Estamos nos encaminhando para o fim. Né? Tem mais alguém que queira perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade, viu? Matheus. Oi. Jack, queria te pegar mais um pouquinho, tá? Você falou o negócio do suicídio da criança por falta de não pertencimento também, né? Dá para você dar uma aprofundada nisso para a gente, explicar um pouquinho mais? Precisamos entender, queridos, que temos espíritos que, quando eles encarnam no nosso planeta, e vejam que eu estou dizendo encarnam, e não reencarnam. Eles não se sentem ligados a esse planeta. E muitos desses irmãos, vêm trazendo consigo, adentrando um pouco o mito, eles vêm trazendo, muitos destes irmãos trazem consigo no seu inconsciente o mito do anjo decaído, da expulsão do paraíso. Exatamente como houve aqui no nosso planeta,
quando passamos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, e tivemos então os exilados de nossos irmãos de capela, e eles trouxeram consigo no seu inconsciente, que ficou gravado na história da humanidade, da expulsão do paraíso, do anjo decaído. E temos, infelizmente, alguns irmãos, deixando claro sempre, alguns que eles estão encarnando, mas eles não se reconhecem daqui. Por eles serem um pouco mais evoluídos, mas não terem a necessária consciência disso, e eles estão se perguntando o que eles estão fazendo nesse mundo que para eles é extremamente atrasado, extremamente atrasado, extremamente atrasado, porque nós somos muito atrasados moralmente, espiritualmente, tecnologicamente, eles não se reconhecem. Lembrando, somente para ilustrar, que na Revista Espírita, de abril de 1858, Kardec vai conversar com um habitante de Júpiter. E na questão 67, Kardec vai perguntar: se o mais evoluído daqui fosse encarnar em Júpiter, qual seria a diferença evolutiva? E a esse irmão de Júpiter responde: a mesma diferença entre vocês e os macacos. Está lá na Revista Espírita de abril de 1858, questão 67. Então, precisamos entender que alguns desses irmãos estão vindo para cá e eles simplesmente se perguntam: que lugar é esse? O que eu estou fazendo em meio a essas pessoas que, para mim, a atmosfera, a densidade planetária é tão pesada? Basicamente, meu irmão, era isso que eu estava querendo dizer. Ou seja, a planeta Terra é meio que um castigo para eles, né? É algo que a gente pode pensar sobre, Maria, porque, veja bem, quando vieram os nossos irmãos de capela, efetivamente para eles foi, nós sabemos disso, Emmanuel nos diz isso no livro A Caminho da Luz. Lembrando, e é com muito respeito que eu digo isso, existe um livro intitulado Os Exilados de Capela, muito divulgado. Vamos tomar cuidado com este livro, porque este livro não é psicografado, este livro traz informações equivocadas. Então, fiquemos com Chico Xavier, por favor, com as informações que são trazidas no livro A Caminho da Luz. E sabemos que esses povos vieram para cá exatamente porque lá estava passando de provas e expiações para a regeneração e eles, então, não conseguiam mais ficar, foram degradados. Agora, nesse nosso movimento, estamos recebendo irmãos extremamente mais evoluídos, que estão vindos, segundo Divaldo, os nossos irmãos de Alcione, estão vindo aqui da constelação de Touro para encarnar no nosso planeta, auxiliar no movimento de regeneração, mas ainda assim temos visto alguns outros que eles vieram para cá, mas que não queriam. Então a história do anjo decaído para muitos desses irmãos, mesmo mais adiantados, ela está se repetindo. Muitos deles estão vindo e, para eles, castigo, veja, Maria, alguns estão vindo como missionários, ou seja, não, eu vou ajudar esse planeta, que são espíritos já mais evoluídos, eles querem, eles esqueceram de si mesmos e vieram nos auxiliar. Mas não é o caso, a regra geral de tudo isso. Vamos ter irmãos que estão vindo, que não estavam com muita vontade de estar aqui, não. E para esses irmãos, infelizmente, vai ter uma sensação. Lembrando que não é porque a pessoa ela diz que ela tem essa sensação de não pertencimento, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Que toda pessoa que diz isso é um ser que está encarnando e que não está satisfeito e que quer voltar para o planeta. Não, eu estou dizendo que existem esses casos igualmente, ok? Ô, Jack, eu também penso com você a respeito desses espíritos que estão vindo de Alcione. Inclusive, era esse o móvel da minha pergunta para você. Porque eu me lembro quando o Divaldo, né, falou sobre isso, enfim. Só tem uma coisa que eu não consigo decodificar. Quem sabe você me ajuda. Se esses espíritos vêm como missão para cá, se eles estão mais avançados que muita gente aqui do que nós, como é que eles suicidam? Aí que está a pergunta, porque o suicídio ele é uma das maiores, talvez a maior transgressão da lei, né, do encarnado, né? Então, como é que essas criaturas que vêm para cá com o avanço de Alcione e
entro nessa levada. Isso realmente eu tenho procurado informar. Agora você, uma pessoa instruída, vai me ajudar. Me ajuda aí. Não, eu não sou instruído, não, querida. Eu sou igual a todo mundo. Nós precisamos lembrar que nem todos os que estão vindo de Alcione, eles estão vindo porque eles querem vir. Quando a gente vai ler mais atentamente, com um pouco mais de atenção e cuidado, o livro Transição Planetária, de Divaldo, por Manuel Filomeno de Miranda, é exatamente o livro que ele traz essas informações. Quando a gente se atenta um pouco, nós vamos ver que nem todos, por quê? Porque, como é esse movimento natural, Alcione também está passando por um movimento de transição planetária. Muito provavelmente, esses irmãos, nem todos os que estão vindo, eles querem vir como espíritos desprendidos de si mesmo, largando a sua civilização. E é muito fácil de entender isso. Bastasse que alguém nos perguntasse: você quer reencarnar entre os homens das cavernas, naquela época que nem o fogo ainda existia? Qual seria a nossa informação? Qual seria a nossa... O que será que a gente ia falar? Se você é um espírito superior, se você é um espírito evoluído, você iria: sim, eu vou, mas e se você é um espírito normal? E você falar: eu posso escolher, eu posso pensar um pouco, eu te respondo amanhã. Então, vamos estar atentos que encarnar em um mundo, e eu digo isso, o nosso mundo é muito atrasado. Nós somos seres extremamente frágeis, ainda extremamente frágeis, extremamente... Basta entender uma coisa, queridos. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, ditosos ou felizes, divinos ou celestes. A gente ainda está na segunda categoria. Nós somos ainda pré-adolescentes espirituais. Então imagina se alguém falasse: Jack, vai lá reencarnar lá nas cavernas. Eu falo assim: tem alguma outra opção? Tem uma opção B? Tem outro caminho? Será que a gente pode fazer alguma outra coisa? Porque não é tão simples assim estar encarnado em um planeta com a densidade planetária como a nossa. Lembrando que não é porque aproximadamente a partir do ano 2057, conforme o livro Plantão de Respostas, volume 2, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos diz que o mundo de regeneração virá por volta de 2057, mas não é porque vai chegar a 2057 que o mundo, do dia para a noite, vai se tornar um parque de diversões de pessoas moralizadas e espiritualizadas. Não, isso é um equívoco. Precisamos lembrar que há 6.000 anos atrás, somente para ir no nosso tempo de história conhecida, já éramos um mundo de provas e expiações. Lá nos Sumérios, já éramos provas e expiações. Ainda somos. Então é importante entender que não é porque vai chegar 2050, 2060, que a espiritualidade dirá: chegamos no mundo de regeneração, que esse mundo será muito fácil de ser vivido, porque tudo ocorre, a progressão, ela ocorre de uma maneira lenta e gradual. É um assunto bastante incitante, né? Bastante que não dá para a gente aprofundar bem, mas valeu, obrigado, né? A gente está aqui nessa luta de querer entender um pouco mais da doutrina, né? Das informações que nos chegam. Quero te parabenizar pelo seu estudo e também por você ter falado do Exilados de Capela, do livro Exilados de Capela. Eu sempre falo isso e eu tenho receio de ser uma voz no deserto, né? Mas ali tem coisas que, nossa, não vale a pena, né? Então foi muito bom você ter citado, viu? Porque tem pessoas que entram nesse campo, às vezes eu vejo espíritos que indicando esse livro, e quando eu li o livro, já há algum tempo atrás, eu falei: isso não pode ser, Jesus reencarnou na Índia para depois ir para a Palestina, quer dizer, umas coisas, né, Jack, que... Complexo. Muito complexo. Muito obrigado, tá, pela sua atenção, muito obrigado. Bom, gente, chegando ao final do nosso encontro, que bom a gente ter tido esse dia, Jack, foi fantástico, acho que, nossa, tirou muitas dúvidas, esclareceu, muito obrigada. Então, a gente vai, primeiramente, antes da gente finalizar, o Rodrigo vai fazer a prece final. Oi?
Antes de encerrar, amanhã tem programação? Amanhã tem continuidade? Eu vou falar, Na verdade, eu queria lembrar vocês que a gente tem amanhã, às 4 horas, o Nazareno Feitosa, que vai fazer a palestra Alegria de Viver para a gente, viu? E também, de 19 às 20 e 20 às 21, a gente tem o nosso Luau Online pela Vida. Então, é aquele momento que a gente vai escutar música boa, com o Ricardo Sardinha e com o grupo A Caminho da Luz, viu? Então, a gente vai ouvir algumas frases, assim, importantes para a gente pensar, e vamos escutar música boa, edificante, né? E obrigado a todos. O Rodrigo vai fazer para a gente a prece para encerrar o nosso encontro de hoje. Rodrigo, pode fazer? E vale lembrar que de manhã tem programa do Isso, de manhã tem é verdade, Espiritismo, um olhar, para todos que estão. E se alguém ainda não começou a assistir, vale a pena começar. Amanhã a gente está no episódio 10, viu? Então, é verdade mesmo, Rodrigo. É uma delícia. Agora, você está ali transmitindo o teu trabalho, né? Mas agora a gente está com a oportunidade de te ver aqui ao vivo. A gente viaja. É fantástico. Aí vem uma flauta doce, daqui a pouco vem alguém recitando uma poesia, aí você volta para poder trazer a história do governador de Paris, aí depois a gente está em Beethoven. Cara, é fantástico esse programa. Obrigado. Obrigado pelo trabalho de pesquisa. Hoje eu recebi o 17, né? Já mandei para a Simone aí, né, Simone? E vocês vão ter uma surpresa no final do 17. Eu lutei a beça para conseguir, graças a Deus conseguimos. E eu quero falar com Sardinha e com esse moço aí que canta, tá, Simone? Depois me dá o contato. Ótimo, vou passar para vocês os contatos, pode deixar. Antes da gente encerrar, aproveitando, desculpa, Rodrigo, te interromper, a gente está tendo a honra, a alegria, assim, uma felicidade muito grande de, mais uma vez, a gente poder lançar aqui no nosso site um livro do Guaraci. E a gente, assim, está muito... Assim, toda vez que a gente lança um livro, é o terceiro, é uma alegria muito grande. O Eternos Peregrinos, que ainda está sendo colocado os capítulos. Elisa, na Ilha do Sol, que já foi terminado, está lá no site. E dia 15 de setembro, a gente vai estar no site o primeiro capítulo do No País dos Renascimentos. Eu já li, está sensacional mesmo. Parece até o Silvio Santos agora, né? Eu já vi, eu sempre... Eu já li e, olha, é sensacional. Eu falei para o Guaraci que é um livro que a gente precisa estudar, viu? É claro, direto, muito bacana. Então, site do GRESG, dia 15, começam a ser lançados os capítulos aí no País dos Renascimentos. Guaraci, obrigada. Muito obrigada. Simone, eu vou fazer um pedido. Eu vou fazer um pedido aqui ao vivo, aproveitando que o Jack está aqui conosco, de já começar o projeto Jack 2022. Olha, o Jack vai estar com a gente em dezembro. Cerca o homem, aproveita. Aproveitando, o Jack vai estar com a gente em dezembro, falando de Jesus. Em dezembro ele vai estar com a gente, legal. Dezembro, acho que 19 de dezembro ele está com a gente. Graças a Deus. Aproveita 2022 e já amarra ele. Ricardo, quando acabar a palestra, eu mando mensagem. Pode deixar. A nossa equipe de Hunter é fantástica. Rodrigo, vamos lá nessa prece final? Vamos lá. Queridos mentores, querida espiritualidade, Papai do Céu, obrigado por tanta alegria, obrigado por tanto aprendizado, por tanta bênção que a gente está recebendo no sábado à tarde. O quanto de luz que está em volta da gente, em cada uma das nossas casas aqui, por enquanto, através da carta na velocidade do pensamento, né? Por enquanto, através da internet, mas muito em breve de volta abraçando, fazendo aquele abraço fraterno presencial, e não só pelo Zoom, não só pelo Meet. Que a gente possa, através do pensamento, através da prece, através do amor genuíno, ficar cada vez mais próximo. Que através de todo esse amor que está conectado entre cada um de nós em lugares diferentes do mundo, a gente consiga pensar em Jesus, a gente consiga enviar uma mensagem de amor para o
esposo da nossa amiga, que desencarnou recentemente, que a gente possa, em pensamento, se conectar com as pessoas com ideação suicida, que a gente teve a oportunidade de acolher, de abraçar aqui. Que o nosso amor também chegue às pessoas que estão no plano espiritual, porque, né, houve a causa, houve o ato suicida, que a gente possa também, com a misericórdia, com o amor genuíno, a gente possa abraçar e acolher essas pessoas. E que tardes como essa, em que a gente sim se reúne entre amigos para poder falar de suicídio, se multipliquem. Que a jornada pela vida que a gente faz no Setembro Amarelo e no Ano Amarelo, como a gente costuma dizer aqui na igreja, que a jornada pela vida seja plena, seja o tempo todo. A gente possa continuar levando a mensagem de que vale a pena viver, que a gente deve dar razão para as nossas células lutarem, que a gente deve se esforçar para ser um pouquinho melhor, de não ao julgamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, mesmo que o próximo torça a cara quando a gente chama para fazer um evangelho. E está tudo bem, desde que a gente esteja o tempo todo falando o que está no nosso coração, e que o nosso coração seja amor. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Jack, obrigado a todo mundo que está aqui. E amanhã a gente se vê às 16 horas, viu? Um beijo. Bom sábado para todo mundo, gente. Amém. Tchau, queridos. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada, Jack. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Obrigada, Jack. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada por estar com a gente. Gratidão, gratidão. Tchau. Obrigada. Tchau, Patrícia. Tchau, teacher. Um beijo. Te amo. Beijo, saudade. Te amo. Também. Beijo. Beijo. Muito bom. Deixa eu parar aqui a gravação.